Bom dia, meus amigos, meus irmãos, colegas aqui do canal, né? Do Grãozinhos no Caminho. Estamos aqui mais uma sexta-feira com o nosso compromisso diário, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. E hoje o Evangelho traz para a gente o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Alguém lhe tendo feito essa pergunta, Senhor, haverá os que se salvam? Ele lhe respondeu, fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começais a bater, dizendo, Senhor, abri-nos, ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer, comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá, eu não sei de onde sois, retirai-vos de mim todos vós que cometeis a iniquidade. Será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis enxotados para fora. Virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim no reino de Deus. Então, aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo, para vencer as suas más tendências, e poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima, há muitos chamados e poucos escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque a Terra, sendo um mundo de expiação, o mal nela predomina. Quando ela estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, pois, devem entender-se em seu sentido relativo e não no sentido absoluto. Se tal devesse ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente votado à perdição a imensa maioria de suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconhece que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas de que ações más essa humanidade poderia se tornar culpada para merecer uma sorte tão triste em seu presente e em seu futuro, se ela estava inteiramente relegada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves semeados em seu caminho? Porque essa porta tão estreita que é dada ao menor número transpor, se a sorte da alma está fixada para sempre depois da morte? É assim que, com a unicidade da existência, se está incessantemente em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se amplia, a luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro são solidários com o passado. Então somente se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Como é difícil, né, pessoal, a gente vencer a nós mesmos, né, aos nossos vícios, aos nossos erros. Como é difícil a gente arrancar de dentro da gente a vaidade, o orgulho, o egoísmo. Como é difícil. Mas esse é o caminho. Esse é o caminho. Essa é a porta que nós temos que passar. É a porta estreita que conduz ao caminho da vida, que conduz ao caminho do amor, da caridade, do desligamento dos bens terrenos. Então nós temos que fazer esse caminho, temos que procurar entrar por essa porta, e para isso nós temos que nos desvencilhar das coisas terrenas, dos defeitos que nós temos, como diz a palavra aqui na leitura, das iniquidades. Nós temos que chegar nesse caminho
o mais puro possível. Porque para passar por essa porta, nós temos que estar muito bem conosco mesmo e com o Pai. Então vamos procurar no nosso dia a dia ir desligando os botãozinhos ali que estão ligando a gente a esse planeta, às coisas da Terra, e vão ligando o interruptor, né, nos mostrando a luz que existe naquele caminho e para o qual nós temos que ir. Então vamos procurar abrir nossos olhos, fechar nossos ouvidos para as coisas da Terra e procurar seguir sempre essa luz que está lá na porta estreita, para que a gente possa, guiado por ela, que essa luz é a luz de amor, é a luz da sabedoria, é a luz da paciência, é a luz da paz interior. Por ela, somente por ela, nós chegaremos à vida plena, onde Deus quer que a gente esteja um dia. Essa aí é a minha interpretação, viu? É o jeitinho de eu falar para vocês, o jeitinho que eu peguei, né? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje o capítulo 6 ainda, Vida Espírita, né? Percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, a questão 247. Os espíritos têm necessidade de se transportarem para ver dois lugares diferentes? Podem, por exemplo, ver simultaneamente os dois hemisférios do globo? Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê tudo a uma só vez. Seu pensamento pode irradiar e se dirigir ao mesmo tempo sobre vários pontos diferentes. Essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro ele for, mais sua visão é limitada. Somente os espíritos superiores podem ter visão de conjunto. Bom, os espíritos podem sim, né? Podem sim ver, se transportarem para lugares diferentes. Podem sim, e isso funciona. Eu vou explicar agora mesmo como. Isso vai depender da elevação do espírito. A rapidez com que ele se transporta é a rapidez do pensamento. A rapidez do pensamento. Então, o espírito irradia, ele se irradia para vários lugares. E com isso ele tem a visão de onde ele quer ir. Ele vê de onde ele quer ir. Mas para isso, ele precisa estar num grau de pureza mais elevado, para ter essa visão ampla. O espírito em si pode se deslocar mentalmente de um lugar a outro, se irradiar, né, com a velocidade do pensamento de um lugar a outro. E isso para vários lugares ao mesmo tempo. Eu acho que é assim que funciona a irradiação espiritual nos trabalhos, né, nos centros espíritas, nos trabalhos nos terreiros de Umbanda. Eu acho que é assim, porque tem vários, né, mentores trabalhando com o mesmo nome, tem vários guias com o mesmo nome, trabalhando em lugares diferentes ao mesmo tempo. E é assim que o espírito se manifesta, né, em vários lugares ao mesmo tempo, pela irradiação dos seus pensamentos. Então, o espírito trabalha incessantemente em vários lugares, praticando o amor, a caridade, com certeza, né, com a permissão do nosso Pai, através do pensamento, através da sua vontade de poder estar em vários lugares ao mesmo tempo, né, praticando o trabalho que precisa ser feito naquele lugar. Então eu acho que é assim. Eu acho que é assim, né? Vamos estudar mais um pouquinho isso aqui, vamos tentar interpretar essa questão, né? Cada um vai entender de uma maneira parecida com essa, eu tenho quase certeza. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe nosso dia, nossa sexta-feira, o final de semana que está chegando aí novamente, mais um final de mês que chegou, né, pessoal? E nós estamos aqui, firme e forte, com o nosso compromisso.
Eu espero que todos tenham aproveitado alguma coisa, né, para si, dessas palavras de hoje, como eu aproveitei um pouquinho, para crescer um pouquinho mais a gente, né? E que amanhã a gente possa estar aqui novamente de manhã, com os nossos grãozinhos no caminho, com a permissão de Deus, nosso Pai. Até amanhã então, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Fiquem com Deus.